Olá, amigos. Como vocês Boa estão? noite. Boa noite. Todos Boa bem? noite. Boa noite. Passamos bem o dia? Sim, Sim. Sim, bem. Amém, né? Estamos aqui, pela graça de Deus, fomos cuidados por Deus até este momento, então isso aí é maravilhoso, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe todos nós, que a gente possa desfrutar um pouco aqui da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Wanda, por gentileza, nos eleve a Deus em oração nesse momento. Oremos. Querido Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Amém, Nós te sim. louvamos por tua misericórdia, teu infinito amor para conosco, Senhor. Obrigado, Muito Senhor. obrigado, Pai, pelas bênçãos desse dia, pela oportunidade de estarmos aqui novamente para aprender mais de ti, estudar a tua santa palavra, Senhor. Sim, sim. Que o Santo Espírito venha nos dar discernimento, capacidade para entender mais e mais, e o desejo, Pai, de te buscar cada vez mais através da tua santa palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que abençoe a cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui, cada lar, e aqueles que vão ouvir essa live depois, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa trabalhar no coração de cada um, Senhor. Amém. O Senhor continue usando o Luterban, cada dia, dando discernimento a ele, sabedoria vindo dos altos, e dando saúde também, Senhor. O Senhor abençoe a ele, a Sandra, Sim, e os Senhor. demais, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos. Amém. Amém, Senhor. amém. Amém. Meus queridos, conforme a gente postou hoje cedo, né, essa tela, crise junto ao Mar Vermelho. O povo está rumo aí à Terra Prometida, né, já saíram do Egito, estão, estão aí os primeiros dias caminhando pelo deserto, e de repente vem uma crise para a qual eles não estavam preparados. O texto que nós abrimos o nosso estudo hoje é um texto de Isaías 43, versículo 1 e 2. Eu escolhi esse texto que eu acho que ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar. Mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Embora esse texto seja destinado aí ao povo de Israel, mas nós poderíamos colocar aqui Jacó, Israel, você pode colocar o seu nome. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Letícia, e que te formou, ó Omar, né? Então você pode se incluir no texto, porque essa promessa de Deus, essa promessa ela é para todos os filhos de Deus em todos os tempos. Eu aprendi a olhar as promessas que Deus fez no passado para o seu povo, extensivas à igreja de Deus, aos servos de Deus hoje também. Então as promessas elas se cumpriram na vida dos servos de Deus no passado e elas se cumprem na vida dos servos de Deus, na vida da igreja hoje também. Sabe? Deus livra o seu povo quando? Quando eles deixam de confiar em seus próprios esforços e põem sua confiança inteiramente nele. Ok? É, todos aqueles, todos aqueles personagens que você olhar na Bíblia, conhecer na palavra de Deus, colocaram sua confiança em Deus, nunca foram desapontados. Todos eles, Deus estava à frente, Deus estava ajudando, fortalecendo, amparando, cuidando. Tem um caso nas Escrituras que me chama muita atenção quando eu leio a história desse personagem, é o rei Josafá. O rei Josafá, ele
um exército pequeno, era rei de Judá, um exército pequeno por causa das muitas invasões. E um dia esse rei ele foi confrontado. Ele foi confrontado e ele chegou para Deus e disse: Olha, Senhor, a multidão do outro lado é muito grande. É verdade. O que que a gente faz? Eu confio no Senhor. E a palavra de Deus ela vem trazendo para nós que Josafá confiou no Senhor, levou o povo a confiar no Senhor, e Deus chega para ele e diz: Olha, mais ou menos assim na nossa linguagem: Olha, Josafá, essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Mas Josafá ele não se conteve em ficar esperando Deus agir. O que que ele fez? Mandou chamar os levitas, os cantores, chamou o povo, e de repente o que acontece? A batalha está acontecendo, e o que eles estão fazendo? Cantando. Cantando. Louvando. E, gente, imagina a cena. O coro está comendo lá, né? E um grupo do lado de cá, do outro lado da batalha, louvando a Deus, cantando, feliz da vida. Mas feliz por quê? Feliz porque Deus veio em seu socorro, colocar a sua confiança em Deus. Sabe, isso aí é algo que, para os nossos dias, nós temos que aprender também a colocar a nossa confiança em Deus. Por quê? Os dias que nós vivemos ainda são tranquilos, mas os dias que estão à nossa frente, que antecederão aí a volta de Jesus, serão dias terríveis. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu gosto muito do Salmo 91. Eu sempre digo que o Salmo 91 é profético. O Salmo 91, ele traz a certeza para você que Deus vai cuidar de você nos momentos difíceis. Ok? Deem depois uma lida com calma, façam desse salmo aí o seu salmo, a sua oração. Ele vai te trazer o quê? Plena confiança do cuidado de Deus. Claudinete, boa noite. Boa noite a Seja todos. bem-vinda. A Laudice tentou entrar e não conseguiu. Passar para ela o link. Bom, Mas ela tá no grupo do vamos lá. Telepass. Bom, Acho que tem alguma olha só. dificuldade. Como que você reage diante das crises? Você reage como essa moça aqui, confiando em Deus, com serenidade, ou com essa moça aqui, desesperada, né? Cada um reage diante da crise de uma forma diferente. Eu digo para vocês uma coisa: dependendo da crise, dependendo da situação, eu até ajo com tranquilidade. Mas tem uma coisa que, quando acontece, me desespera. É a doença. Por que que eu digo a doença? Porque a doença, ela traz para a gente um sentimento de impotência muito grande. Vocês já repararam isso? Poxa, você vê a pessoa doente, você sofre ali com a pessoa, você não pode fazer nada, isso é desesperador. Então, diante da enfermidade, eu me sinto totalmente perdido, sem saber o que fazer. E nessas horas, você tem que ter calma, não é? Você tem que ter essa mesma serenidade aqui de que Deus está cuidando. Oi, agora entrei. Olha, disse, boa noite. Oi. Pois é, estava com uma dificuldade, não estava conseguindo entrar. Que bom que você chegou. Seja Só bem-vinda. que está baixo o som. Não, então aumenta o teu aí. Não, eu aumentei tudo aqui. Está baixo a beça. Não Os sei por demais quê. estão ouvindo bem? Bem, Tudo caixa de som. Ô, Laudice, aí a gente vai ter que chegar num acordo aí. Alguma coisa aí aconteceu. Bem, então, gente, veja,
A gente tem que desenvolver essa confiança. A confiança de que Deus, ele cuida de nós. Tanto nas mínimas coisas, quanto nas grandes crises, nas grandes situações que a gente passa aí pela vida. A palavra de Deus, ela tem um texto que diz assim: o Senhor é socorro bem presente Da na angústia, tribulação. nas tribulações. Não é? Então, eu tenho que ter essa confiança. O Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Esse texto que nós lemos no início, ele traz para a gente essa certeza. Olha só, de repente a gente passou pelo texto e não prestou muita atenção. Deus, ele fala individualmente para cada um de nós. Ele diz: olha, não temas, eu te remi. A palavra remir aqui é o mesmo que salvar. Eu te salvei, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome. Sabe, Deus, ele conhece você, ele conhece a mim, como se nós fôssemos as únicas pessoas a existir nesse mundo. E o mais maravilhoso é que, além dele me conhecer pelo nome, ele está dizendo: olha, você me pertence. Ninguém pode tocar você. Você me pertence. Você é minha propriedade. Então, quando passares pelas águas, ele não diz que vai nos tirar das águas. Ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Vocês se lembram da fornalha? Lá na fornalha, o Senhor ele não tirou, ele não apagou o fogo, não jogou o fogo para que os 3 rapazes lá não fossem queimados. Mas muito pelo contrário, ele estava na fornalha, tornando sem efeito o fogo. Então, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Ou seja, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, essa promessa aqui, nós temos ela visível, por assim dizer, no capítulo 3 de Daniel. Então, é maravilhoso a gente poder confiar nesse Deus que nos criou, que nos resgatou, que nos ama. Agora veja, tenta imaginar essa cena. Moisés à frente do povo, saindo do Egito. Atrás estava o quê? Uma cidade, estava um império, de repente todo conforto, entre aspas, né? Porque eles eram escravos, mas tudo organizado. E o que estava à frente? A incerteza. Olha só, Omar, você falando certeza. Mas a incerteza, por quê? À frente só tinha areia. Deserto. Quer ver? Se você tomar o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai encontrar ali, quando Deus chamou Abraão, tem uma partezinha do chamado de Abraão que diz assim: e partiu sem saber para onde ia. Sim. E partiu sem saber para onde ia. Tá? Eu pergunto: você sabe para onde vai? Pro céu. A gente sabe, né? A palavra de Deus já revelou para a gente para onde Deus está nos levando, para onde Deus está nos guiando. Mas Abraão partiu sem saber para onde ir. Ele deixou casa, deixou pai, deixou mãe, deixou os familiares, os amigos, deixou tudo para trás. Cortou, vamos dizer assim, o cordão umbilical com a família e seguiu para uma terra que ele não sabia, um lugar que ele não sabia para onde ir. E é interessante também que Abraão foi, completou os seus anos na terra e não conquistou aquilo que Deus havia prometido a ele. Diz que a geração dele, os filhos dele, os netos dele, eles iriam possuir a terra. Mas ele obedeceu à ordem de Deus. E Moisés aqui, atrás dele uma multidão tremenda. Eu parei para pensar, preparando esse estudo, a fé de Moisés. Letícia, você imagina quantas pessoas saíram com Moisés do Egito? Não sei, mas é bastante, né? O que você chama de bastante?
Ai, eu não lembro quantas são, mas são algumas mil, né? Olha só, É. multidão que deixa o Egito. Se você pegar em Números, capítulo 1, verso 45 e 46, lá diz assim: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, olha só, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Nossa, Então, olha só. é vários mil, né? 600 vezes mil. É, olha só, de 20 anos para cima, são homens, todos capazes de sair à guerra. 603.550. Fora mulheres e crianças. Isso. Aí, em Êxodo, capítulo 12, verso 37, diz assim, completando, né? Um texto completando o outro. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Ramsés no Egito, para Sucote no deserto. Cerca de 600 mil a pé. Ah, detalhe, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Qual mais ou menos o número estimado? Nossa, Superior a superior 2 ou 3 milhões de pessoas. muita gente. Muita gente. Vamos dizer que fossem 2 milhões de pessoas. Eu não sei a população de Petrópolis, 250 mil? Não, 300. É por aí. Vamos, Por aí. vamos colocar 250 mil pessoas. Se fosse 2 milhões e meio de pessoas, seriam 10 vezes a população de Petrópolis, o que deixou o Egito. Ô, Tevan, a população de Petrópolis no último censo deu 307 mil. Deve ter aumentado um pouquinho. 307. 7 mil. Então, vamos dizer aí, 7 vezes, 8 vezes a população toda de Petrópolis, do município de Petrópolis. Gente, é muita gente. Veja, para comandar a nossa cidade, quantos vereadores temos? Você sabe, Marco, quantos são? 21, né? 21. Aí você tem prefeito, vice-prefeito, você tem os agregados ali que ajudam no secretariado, Secretários, não é? E tudo mais. diretores. Não é? Então, aqui era um homem só. Era um homem só para conduzir mais ou menos aí 2 milhões e meio de pessoas. Para onde? Para a incerteza. Para um lugar que ninguém conhecia. Porque Deus ele não mostrou a Moisés, olha, você vai trazer o povo para habitar nessa terra. Não, não. Quando Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente, que Moisés deu aquele monte de desculpas, num dado momento, Deus disse para Moisés assim, olha, eu serei contigo, você vai trazer o povo, ou melhor, a prova de que eu serei contigo é que você vai me adorar nesse monte. Até ali, Deus revelou para Moisés. Deus não revelou para Moisés dali em diante. Pelo menos eu ainda não encontrei nas Escrituras Deus dizendo, olha, essa terra aqui, olha, né? Só no final, lá em Deuteronômio, é que Moisés ele sobe o monte, ele dá uma vista em toda a terra que o povo de Israel vai possuir, mas ele não entra. Então, meus queridos, Moisés foi um homem de fé. Ainda não encontrei na história alguém como Moisés, de tomar uma multidão desse porte e sair guiando. Só Moisés. Bom, olha só. Logo que tirou Israel do Egito, Deus o conduziu propositadamente a uma situação que parecia não ter saída. O mar diante deles, Faraó atrás, montanhas de ambos os lados. Eles precisavam
aprender desde cedo que o livramento de seus inimigos, da necessidade ou do pecado não provém da autossuficiência, mas de Deus. Então, essa lição ela é tão necessária ser aprendida hoje como foi naqueles dias. Veja bem, você já se perguntou por que nós passamos? Poxa, você é fiel a Deus, você procura servir a Deus como Deus ordena, e de repente você é surpreendido aí com uma provação, algo inesperado, algo que você não quer, algo que você não está preparado para aquilo. E você vai se dirigir a Deus, você diz, mas Senhor, por quê? Por que eu? Por que as provações elas vêm aos servos de Deus? O que vocês pensam a respeito? Sandro falou aqui que nós somos testados. E aí, Claudinete, o que você pensa a respeito disso? As provações. Acho que muitas das vezes é para a gente, sei lá, firmar mesmo, né? E até porque somos falhos também, né? Temos que passar por alguma coisa aqui também. Sim, ok. Hum. Roberto, e aí, Roberto? O que você acha a respeito disso? Eu vou caçando aí, o Tervan. Oi? Para ver justamente a força que nós temos e a confiança que nós temos em Deus. Uhum. Nós temos uma amiga e ela, depois aí, chegou já a uma certa idade, ela contraiu um câncer agressivo. Uma mulher fiel, temente a Deus, missionária. E eu fico pensando, poxa vida, essa mulher agora, né, que chegou aí numa certa idade, poderia fazer o que ela gosta, né? Que é dar estudos bíblicos, visitar e tudo mais, e de repente ela começa um tratamento quimioterápico, seu cabelo cai e ela não tem forças para andar. E esses dias eu mandei uma mensagem para ela, disse: minha irmã, como é que você está? Ela caminhando, pela fé, caminhando. Né? Vamos lá. Letícia, você que passou por uma crise aí um tempo atrás, por que Deus ele permite que a gente passe por determinadas situações difíceis? Como que você vê isso? Para nos fortalecer mesmo, né? E principalmente fortalecer na fé, Uhum. para nos resgatar, porque às vezes a gente está lá tão pensando na vida da gente, então isso também é para nos resgatar. Vem cá, acorda, vem para cá. Você está muito longe, vem para perto. Vocês já repararam? Vocês já repararam que quando nós somos atribulados com alguma coisa, nós nos aproximamos mais de Deus? Sim. A gente se torna mais dependente de Deus. A gente passa mais. Veja, até então a gente ora. Mas quando a situação, ela, vamos dizer assim, ela foge do teu controle, você deixa a oração e você passa a suplicar. Porque tem diferença, oração e súplica. Um tempo atrás aqui eu estava falando sobre oração e súplica. Eu disse o seguinte, fazendo uma comparação. O filho da vizinha está doente. Eu vou orar por ele. Mas quando é o teu filho que está doente, quando a doença está dentro da tua casa, você ora dia e noite, você suplica a Deus, você clama, você chora. E muitas vezes a gente não chora lá pelo filho da vizinha que está enfermo. Não é uma verdade isso? Sim. Muda total a intensidade. Então, eu estava aqui pensando, eu vou
Não, depois eu mostro a imagem que eu separei aqui. Eu estava pensando o seguinte: para o ouro ser purificado, o que é necessário? Passar pelo fogo? E alta temperatura, não é? Temperatura máxima, vamos dizer assim, para queimar a Uhum. escória. Sabe, muitas vezes a aprovação, Deus permite que ela venha às nossas vidas também para nos refinar, assim como o ouro é refinado. Uma joia preciosa, para ela sair de uma pedra bruta e ela se tornar uma joia de valor, é necessário ela passar pela serra, passar pelo torno, passar pelo atrito, pelo lixamento, e tudo Ser isso lapidado. ser lapidada. Então, a aprovação, ela, vamos dizer assim, um dos princípios da aprovação é lapidar o nosso caráter, remover as arestas, remover as imperfeições, para que quando Cristo vier nos buscar, nada haja em nós que nos desqualifique para o céu. Agora, veja isso aqui, como que isso aqui é interessante. Quando Moisés foi ao Egito, Deus falava para Moisés: Moisés, faça isso, Moisés, faça aquilo. Então Deus dava ordens a Moisés, Arão falava a Faraó, por fim Moisés já estava falando a Faraó. Mas quando o povo sai do Egito, Deus ele se utiliza de um meio para se comunicar com o povo. Moisés continuou falando em nome de Deus, mas Deus se comunicava agora de uma forma presente, onde o povo podia ver, onde o povo podia sentir. Então, em Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, quem poderia ler esse texto para nós? Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Eu, Senhor, ia adiante deles do dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Imagina durante a noite, você olhar no meio do acampamento, Roberto, e você ver uma coluna de fogo no meio do acampamento. Ninguém tem isso, somente o povo de Deus. Não é? Uhum. Durante o dia, por sua vez, uma coluna de nuvem. Ok? Então, olha só, a jornada de Israel rumo à liberdade, ela não foi simples, igual a gente conta, igual a gente lê na Bíblia. Aquele povo recém-liberto do Egito, ele atravessa o deserto. Omar falou aqui, incerteza, né, Omar? Sim. Então, olha só, sem mapas, né? Sem rotas conhecidas, né? Sem experiência de viagem e cercado de incertezas. Ainda assim, nenhuma decisão precisava ser tomada no escuro. Por quê? Porque Deus ia à frente. Deus ia à frente como? Na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Ok? Veja, Deus ele não apenas libertou o povo do Egito, vocês vão sair do Egito e soltou o povo no deserto. Não. Aqui, a palavra de Deus diz que Deus ele estava junto do povo, ele caminhou com o povo, ele guiou o povo. Nenhuma direção que o povo ia era sem a orientação de Deus. Deus ele não apenas iniciou a obra, ele a sustentou de dia e de noite. Agora, veja bem, eu coloquei um termômetro aqui de propósito. Durante o dia no deserto, qual é a temperatura? 40, 50 graus. Acima dos 40. Acima dos 40. Acima dos 40. Quando houve a guerra do Golfo lá, que os Estados Unidos estavam perseguindo Saddam Hussein,
Saiu uma reportagem que me chamou a atenção. A sensação térmica chegava a 65 graus. Uhum. Gente, poxa, para a sensação térmica chegar a 65 graus, devia estar em 45, quase 50 graus no deserto. Então, o que que Deus faz? O povo sai de uma terra, a terra de Gósen, uma terra que, vamos dizer assim, era fresquinha, porque estava lá junto do mar, e agora vai para o deserto, totalmente seco. O povo não estava preparado para aquilo. Então Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que aquela coluna de nuvem durante o dia formava tipo um guarda-sol sobre todo o acampamento de Israel. Eu ouso dizer que foi o único povo que teve no deserto ar-condicionado. Sim, Não é? Veja, debaixo sim. daquela nuvem, o povo estava guardado do calor, devia haver uma brisa suave. Então, gente, olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus. Mas, em contrapartida, o deserto durante o dia, uma sensação térmica aí de, conforme foi noticiado, 60, 65 graus, à noite, a temperatura ela desce abaixo de zero, Sim. totalmente gélido. Então, a coluna de fogo à noite ela tinha duas funções. Primeiro, iluminar. Segundo, aquecer. Então, a nação de... A saúde deles é Oi? coisa, né? Porque são dois extremos, né, para a saúde deles, né? A gente aqui muda um pouquinho, já fica todo mundo gripado, né? Vê um extremo, né, que eles passavam. Letícia, não precisa muito não. Segunda-feira, como estava Petrópolis? Segunda? Frio Nossa, demais. Já estava um gelo. Um gelo. Na terça-feira, sol. Amém. Sol. Virava o dia, resfriava um pouquinho. Mas durante o dia estava o sol quente. Eu trabalhei em Itaipava. Olha, não estava dando para você ficar no sol. Mas na segunda-feira, um dia antes, 24 horas antes, muito frio. 24 horas depois, sol. Aqui não dava 24 horas. Bastava o quê? O pôr do sol, que a friagem descia no deserto, congelante. Aí, lá está Deus, coluna de fogo, aquecendo todo o acampamento, iluminando todo o acampamento. Então, eu uso dizer novamente que o povo de Israel tinha aquecedor à noite e luz. A Enel ainda não tinha passado por aquelas bandas lá, nem a Light, mas o povo de Deus tinha luz à noite. Como não confiar em um Deus assim? Esse mesmo Deus lá do deserto com o seu povo é o mesmo Deus que nos guia hoje, que nos auxilia, que nos conduz. É o mesmo Deus. Ele não muda. Bom, quantos dias o povo levou do Egito até o Mar Vermelho? Alguém se lembra? 40 dias? Não, bem menos. Não. 3 dias. 3 dias de dias. caminhada, Marcos. Aí lá no Egito já deviam ter sepultado lá os primogênitos, né? Alguém chega para Faraó e diz assim: Faraó, o senhor reparou que nós perdemos aí a nossa mão de obra? Gente, o Egito ficou vazio. Por que ficou vazio? Porque no primeiro capítulo de Êxodo, lá vem dizendo que a população dos hebreus era maior do que a população egípcia. Então o povo saiu, eles perderam tudo, perderam a mão de obra, perderam comunidade, perderam presença. De repente, o Egito ficou grande demais. Esses dias a dona Sandra foi lá para 3 dias para ajudar a minha nora. Eu falei assim: olha, a cama ficou grande demais, a casa ficou grande demais, tudo ficou grande demais. E olha que só foi
saiu uma pessoa. Então, de repente, o Egito também ficou grande demais. Mas alguém chega para Faraó e diz: Faraó, olha, nós temos um problema. As obras pararam, a construção das cidades pararam, porque a nossa mão de obra só mandou embora. A gente tem que trazer o povo de volta. Teve um historiador judeu que ele foi contratado pelos romanos para contar a história do povo hebreu e depois do povo judeu, deixar isso relatado historicamente. Esse camarada chamado Flávio Joséfo. Ele, nesse livro Antiques, deve ser Antiguidade, né? Volume 2, seção 15, deve ser página 3, ele diz que o faraó ele juntou 50.000 cavaleiros e 200.000 soldados de infantaria para perseguir o povo de Israel. Qual era a quantidade mesmo do povo de Israel? Entre 2 e 3 milhões. Entre 2 e 3 milhões. Se você observar, 250.000 soldados para 2 milhões e meio é praticamente nada. A única diferença é que eles tinham armas, sendo que o povo de Israel não tinha nada. Exatamente. Quem era o povo que saiu do Egito? Eles escravos que não sabiam manejar nada, né? E aí o faraó ele confiou na sua habilidade, no seu exército para trazer o povo de volta. A palavra de Deus, ela traz para a gente a ideia de que o faraó estava convencido de que trazê-los de volta ao Egito seria uma conquista certa. Sabe, gente? Você já tentou empreender alguma coisa que lá pelo meio do caminho, aquilo que você planejou deu tudo errado? Não. Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência. O faraó passou por essa experiência. Olha só. Quem pode ler para nós? Marcos, tem como? Sim. Fica bonitinho. Capítulo 14, verso 5 diz assim: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, ou seja, guiados por Deus, pela mão de Deus. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos de Faraó e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Queridos, mais uma vez, é a última vez que a gente encontra nesse relato, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. Volto a dizer, todas as escolhas que Faraó fez, elas contribuíram para que o seu coração mais se tornasse endurecido. Então devemos ter sempre em mente que as escolhas de Faraó fizeram o seu coração tornar-se endurecido. Sabe, vamos trazer isso para a vida espiritual. Quantas pessoas a gente conhece que um dia serviram lá no terreno de Satanás, serviram a Satanás? E um dia essas pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus, conheceram a verdade, conheceram o sacrifício de Jesus e resolveram romper com, vamos dizer, com o seu serviço às trevas. Se batizaram, vieram para a igreja. Eu pergunto a vocês, é fácil a vida dessas pessoas?
Não. Não. Não, gente. Satanás, veja, Faraó, ele não se deu por vencido. Ele não aceitou a derrota. E ele vai em busca, né, de resgatar o povo de Israel, trazer de volta para a escravidão. Satanás, ele faz a mesma coisa. Uma pessoa toma a decisão de servir a Deus, Satanás, com todas as suas artimanhas, com toda a sua força, dos seus demônios, ele procura fazer com que essa pessoa tenha dúvida, tenha dificuldades, em servir a Cristo, seja desalentada, de forma que ela volte atrás. Né? Essa palavra de Deus, ela não nos deixa sem um amparo. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse mundo é um campo de batalha. Nós estamos inseridos aí nesse campo de batalha. É o grande conflito entre o bem e o mal. Os dois lados querem ter você como prêmio de conquista. Deus, ele envia os seus anjos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra, é a promessa que nós temos, mas Satanás também envia os seus demônios para quê? Para nos desestimular de seguir a Deus. E como que isso acontece? Quantas vezes, de repente, aqueles aí que já tomaram uma decisão de servir a Deus, estão firmes nessa decisão até hoje, não sentindo vontade de chutar o balde. Diante das tantas dificuldades que sobreveio. Abandonar tudo. Sabe, lá na minha juventude, quando eu tinha lá meus 20 anos por aí, eu senti vontade de chutar o balde. Sair da igreja e ir para o mundo. Por um momento eu pensei, o que eu estou fazendo na igreja? Sou jovem, tenho tanto para viver, mas aí você para, você pensa, você olha lá para o Calvário, onde Jesus morreu, e você começa a pensar o seguinte, olha, o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Mas sabe uma das coisas que eu pensei nessa época? Eu vou para o mundo, eu vou fumar, eu tenho birra de cigarro, eu vou beber, já tinha experimentado, o negócio é ruim demais. Eu não sei como que a pessoa, o alcoólatra, como que ele pega uma cachaça, coloca lá no copinho, coloca na garganta, bebe, faz uma careta terrível e diz assim, essa é da boa. Imagina se fosse ruim. É verdade. Não é verdade? Gente, imagina se fosse ruim. Uma coisa louca. Outro irmão lá, um colega que ele não passa um dia sem beber cachaça e a vida dele é falar que vai beber, esperar o dinheiro para receber para beber. Todas as histórias que ele fala tem a ver com bebida, né? Que bebeu demais, que foi em festa ou que vai em festa, né? Então acaba se tornando ali um deus na vida dele, né? É Que ele verdade, envolve mano. só da... É verdade. E diante disso, eu parei, pensei e falei assim, pô, eu vou para lá para o mundo, vou dançar, eu sou igual um poste, duro. Não, isso lá não tem nem lugar para mim, não. E eu resolvi ficar na igreja. Eu tenho resolvido ficar na presença de Deus por 50 anos. E Deus tem me sustentado. Amém. Né? Hoje eu olho para o mundo e eu louvo a Deus, porque Deus trabalhou na minha mente lá no passado para eu nunca abandoná-lo. Mas esse texto aqui foi sempre presente na minha vida. Sujeitai-vos, ou seja, entrega-te a Deus todos os dias. Diga não para a tentação. Ela pode até vir. Diga não para a tentação. Chega um momento que Satanás ele desiste de tentar você. Pode até arrumar uma outra tentação, mas aquela ele vai desistir. Então, meus queridos, meus amados, 3 dias de caminhada separava o quê? O Egito do lugar onde o povo de Israel estava.
Esse camarada aqui, Daniel Marsh, ele escreveu um livro chamado Cenas Noturnas da Bíblia. E na página 130, ele citou isso aqui. Olha, diminuir a primeira alegria pelo escape da servidão. O povo saiu do Egito feliz da vida. Mas quando olha para trás e vê no encalço deles o exército de Faraó, escapou o quê? A alegria da servidão. Os terrores do deserto, as montanhas e o mar, o cansaço, a fome e a sede da longa caminhada sobre mareia fofa e pedras reboliças faziam agora com que até um lar no Egito e a vida de escravidão parecessem atraentes. 3 dias tinham sido piores do que todas as aflições da casa da servidão. O que eu fiquei pensando aqui? Sabe, Roberto, Letícia, Oi. quantas pessoas que um dia tomaram a decisão de servir a Deus? E a gente via essas pessoas presentes na igreja ali, adorando juntamente conosco, e de repente você olhou para o lugar onde aquelas pessoas estavam e estava vazio, elas não estavam mais presentes. Por quê? Vieram as provações e elas disseram, puxa vida, quando eu estava lá no mundão, lá no pecado, eu não tinha essas provações. E o que elas fizeram? Na primeira crise que veio à vida delas, elas preferiram voltar para o mundo. Existe uma parábola, que é a parábola do semeador, lá em Mateus 12 ou 13. E a parábola do semeador, ela fala de 4 tipos de solos, um tipo de semente caindo em 4 tipos de solos. Então, um solo é à beira do caminho, endurecido, onde as pessoas passam para lá e para cá, o solo está socado, por assim dizer, duro. Caiu uma parte da semente ali, os passarinhos vieram e comeram. Ah, mas uma parte da semente foi jogada e caiu no meio de um lugar que tinha pedras. Né? Tinha terra, mas também tinha pedras. Era pouca terra. A semente, ela germinou. Mas como tinha pouca terra, veio o sol e ela se queimou. Uma outra parte foi lançada e caiu num lugar onde tinha espinhos. E a semente encontrou terra, cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. Mas o 4º tipo de solo foi um solo isento de dureza, isento de pedras e isento de espinhos. A semente caiu ali e ela produziu. Aí Jesus, quando vai estar sós com os discípulos perguntam a ele, pedem a ele, Senhor, por favor, nos explique a parábola. E Jesus ele começa a dizer, olha, o primeiro caso, a semente que cai à beira do caminho, um solo endurecido, é um coração insensível. É um coração que recebe a palavra, mas não dá crédito à palavra. Satanás vem e remove a palavra. A palavra de Deus. Né? Há um coração pedregoso. O que é um coração pedregoso? Ele até recebe a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ouve a voz de Deus com alegria. Mas não tem o quê? Raiz. Não cria raiz. Então, Não se firma. não se firma. Então, quando a crise vem, o que acontece? Como não tem fixação ali no solo, simplesmente morre. Então, tem muita gente que recebe a palavra de Deus com alegria, mas quando as provações vêm, o que elas fazem? Elas se afastam. E o terceiro tipo de solo é aquele solo que tem os espinhos, a semente nasce, mas a pessoa ela está cá, com os olhos voltados para lá, no mundo. E Jesus diz que a fascinação daquilo que o mundo oferece é mais forte e sufoca a palavra de Deus.
Mas o quarto solo, um solo afofado, um solo preparado, a semente cai e ela produz. Uma semente vai produzir 30, uma semente vai produzir 60, uma semente vai produzir 100. Ou seja, aquela terra, aquele coração, ele, quando fala em produzir, o que ele recebeu de graça, ele vai distribuir de graça também para outros. Queridos, a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de solo é o teu coração? Bom, eu tenho certeza de uma coisa. Não é aquele coração lá da beira do caminho. Porque você está aqui todo esse tempo ouvindo a palavra de Deus, você está dando chance ao Espírito Santo de trabalhar no teu coração, remover as pedras e remover os espinhos. Então, sujeite-se a Deus, permaneça na presença de Deus, porque é Deus quem trabalha os nossos corações para que eles se tornem receptíveis à palavra dele. Então, tudo quanto é voltado para a vida espiritual nossa, tem em mente, é Deus quem faz, é o Espírito Santo quem atua. E o povo aqui ainda não havia tido uma experiência com Deus. E quando a crise chega, eles pensam, puxa vida, lá no Egito a gente era escravo, mas a gente não corria risco de morrer. A gente não era caçado como um bicho selvagem. Então muitos preferiam que, conforme esse escritor diz, fazia agora com que até um lar no Egito e a vida de escravidão parecessem atraentes. Como que é fácil a gente voltar os olhos para o Egito? E em algum momento, não sei se nessa ou na live seguinte, nós vamos comentar que toda vez que o povo de Israel passava por uma dificuldade, eles se lembravam de onde? Do Egito. Do Egito. Ah, quem dera tivéssemos ficado no Egito. Lá nós tínhamos panelas de carne, comíamos carne à vontade. Gente, é saudade do Egito, né? Sabe, uma vez que a gente tomou a decisão de entregar nossa vida a Deus, tenha em mente uma coisa: confie nele. Deus, ele vai te levar ao porto seguro. Ele vai guardar você, mesmo que as provações venham, ele vai providenciar livramento. O apóstolo Paulo, ele diz que não tem tentação que não seja sobre-humana, mas juntamente com a tentação, Deus ele nos dá o livramento. Então nós precisamos confiar nisso. Olha como que isso aqui é interessante. Atrás vinha o exército, na frente estava o mar, de um lado e de outro estavam as montanhas. Qual o único espaço que estava livre para o povo? Para cima. Para cima. Não é? Então, olha, quando tudo parece perdido, lembre-se, o caminho para cima está sempre livre. E um detalhe, o caminho para cima não tem, você não precisa marcar hora. Não é fila de espera. Você não pega a senha. Qualquer momento que você se voltar para os céus e você clamar a Deus, o socorro ele vem. Deus prometeu isso. Eleva os meus olhos para o mundo. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ó, gente, quantas vezes eu tenho certeza que vocês já passaram por essa experiência de estar cercado e você olhar para os céus e dizer: Senhor, por favor, me socorre, e você sentir o socorro de Deus. Socorro bem presente nas tribulações. Bom, eu gostaria, antes daquele texto lá, você entendesse isso aqui. Deus age no silêncio. A gente vê muito barulho nesse mundo afora. As pessoas gritando,
intimando Deus a fazer, ordenando Deus a fazer. Interessante que a palavra de Deus ela vem nos mostrando que Deus age no silêncio e Ele nos aconselha. Então, olha só. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, Claudinete, o que nós lemos? Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vocês, por vós, e vós vos calareis. O outro também? Não, só que está em vermelho. Tá. Veja, olha o que Deus diz. O povo está desesperado. O medo tomou conta. O desespero tomou conta. A vida deles estava em jogo. E, de repente, Deus, através de Moisés, Deus fala: não temais, aquietai-vos. Aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor. Essa palavra, essa expressão não temais, ela consta nas Escrituras 365 vezes. Gente, Roberto, sabia disso? Não temais. Não. 365 vezes. Nós poderíamos colocar que para cada dia do ano, Deus está dizendo para você assim, ó, não tema. Isso é muito incrível, né? Oi? Isso é muito incrível. Para cada dia do ano, não temas. É demais, né, Letícia? Então, Deus ele fala para você, Letícia, ele fala para o Omar, para a Heloísa, para cada um de nós, não temas. Não temas. Aquietai-vos. Sabe, às vezes o ser humano ele faz muito barulho para receber a bênção de Deus. E você encontra exatamente o contrário. Um dia a arca da aliança, ela volta para o acampamento e os filisteus estavam cercando o povo de Deus, não deixavam o povo de Deus prosperar em nada. E Samuel, que era o profeta, juiz, sacerdote, ele era tudo, né? E quando o povo recebe a arca, eles fazem uma festa tremenda. Mas, do outro lado, os filisteus entenderam que estavam aqui se preparando para a batalha, que era um grito de batalha. E correram para Samuel e disseram: olha, os filisteus estão vindo ao nosso encontro. E novamente, Samuel diz: aquietai-vos, aquietai-vos. Queridos, diante da angústia, diante da, da tribulação que vem à nossa vida, Deus ele diz para você: aquieta-te. Aquieta-te. Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Devemos ter sempre isso em mente. Não é? Então, olha só, adiante do povo estava o mar, atrás Faraó. O povo se desespera. Foi-se o ânimo, foi-se o alento do povo, a alegria, foi tudo embora. Eram mães chorando, homens culpando Moisés, o povo, né, querendo apedrejar Moisés. Por que não deixou a gente no Egito? Sabe? Muitas vezes a gente se encontra encurralado aí diante de situações difíceis e o desespero também toma conta de nós. Mas quando você tem aí intimidade com Deus, você pode ouvir Deus dizer baixinho no seu ouvido: aquieta-te. Quando nossas demandas elas se tornam ou se mostram aí impossíveis de solução, confie no Senhor. Ele tem todas as respostas. Ele tem solução para todas as causas. O Camilo e a Wanda conhecem a história que eu vou contar para vocês. A Sandra também, mas os demais não. Nós tínhamos um casal de amigos que o esposo
adquiriu um câncer de próstata. E aquele homem muito reservado, né? Sentiu-se mal, mas não foi ao médico. E quando ele foi ao médico, já tinha espalhado metástase por várias partes do corpo. E o médico chamou as filhas, né? E disse para elas o seguinte: olha, não tem como fazer nada por ele, não. E dentro daquela casa, esposo e esposa. E a esposa, ela via o marido ali definhando cada dia. E uma mulher temente a Deus, o que ela faz? Um dia era uma noite assim tão desesperadora, porque o marido estava aflito demais. E ela se assenta no chão, debruça perto de uma cadeira, não é isso? Na cama ali, né? Ela debruça e ela ora a Deus: Senhor, por favor, me abraça. Me abraça, Senhor. Foi somente isso que ela pediu a Deus. E ela caiu no sono. Ali, o marido acalmou um pouquinho, né? Dormiu um pouco e ela também caiu no sono. E ela conta pra gente que ela acorda como que se ela tivesse com a cabeça recostada no colo de alguém e sendo abraçada. E ela disse para mim assim: Ludervan, daquele momento em diante, até a morte do meu marido, eu senti uma paz, uma tranquilidade, porque eu senti que Deus estava comigo em cada momento. Eu não esqueço disso. Sabe, gente, infelizmente, essa senhora, por algumas situações da vida, ela deixou de frequentar a igreja, né? Fez também. Mas não está com a saúde lá muito bem também, né? Mas essa experiência dela, ela foi marcante. Eu senti o calor das mãos de Deus a me envolver, dos braços de Deus a me envolver. Então, o mesmo Deus do passado, ele é presente. O mesmo Deus que cuidou, o mesmo Deus que guiou, o mesmo Deus que sustentou, o mesmo Deus que usou as mãos para nos trazer à existência, é o mesmo Deus que nos cuida, como se fôssemos crianças, tomadas em seus braços. Então, lembre-se, sempre nas dificuldades, Deus, ele age no silêncio. E o povo, né, diante daquela situação, o povo chega para Moisés, clama a Moisés, né? Moisés, nós vamos morrer, Moisés. E Moisés, o povo clama a Moisés, Moisés clama a Deus. Né? Deus, ele dá uma ordem a Moisés. Quem pode ler aqui para a gente? Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Omar, quando eu leio esse texto e essa situação aí envolvida, o povo tinha fé? Não, claro que não. A fé ela se desenvolve diante dos desafios? Sim. Com certeza. Não é? A fé, o apóstolo Paulo disse que a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que não se vê. Das coisas que não se veem. Eles olhavam diante deles, só tinha mar. Olhava atrás, só tinha o quê? Soldados vindo em direção deles. O desespero era real. Lá no início do nosso estudo, nós falamos que Deus guiou esse povo propositadamente até as margens ali, até a praia do Mar Vermelho. Por quê? O povo precisava desenvolver confiança em Deus.
precisava desenvolver confiança em Deus. Então, veja bem, nas provações, nós também falamos há pouco, que é exatamente nas provações que nós nos aproximamos mais de Deus, nos tornamos mais dependentes, oramos mais, esperamos mais, nos tornamos mais fervorosos e etc. Não é? Então Deus dá ordem a Moisés agora. Diga ao povo que marche. Agora, vamos lá. Eu gostaria que você participasse aqui. Como que você acha que o mar se abriu? Moisés foi lá, bateu no mar e o mar se abre? Não? Tiver que entrar na água Penso primeiro. que Marcos, como é que você... Opa, peraí, Marcos. Como é que você imagina isso, Marcos? acho que Nem eles pelo menos bateu no colocaram mar, os pés nas águas. Gente, o Espírito Santo ele me permite dividir com você o meu pensamento, como eu vejo isso aqui. Tá? De repente você tem aí o pensamento, Moisés levantou a vai, o mar se abriu. Mas a ordem de Deus foi o quê? Diga ao povo que marche. o mar já tinha aberto para o povo marchar? Não. 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 Quando que o mar se abriu? Ela quis entrar na água. Eles tiveram que confiar. Deus falou para entrar na água, vamos entrar. Gente, eu fico imaginando na minha mente, à medida que o povo vai mar adentro, o mar ele vai se abrindo. Deus vai secando para o povo passar. Uma outra coisa que me chama a atenção no desenvolvimento da fé de Israel imagina essa cena. Paredão de água de um lado, paredão do outro, e o povo passando. Agora, 2,5 milhões de pessoas. Quanto tempo será que levaram para fazer essa travessia? Eu não sei. Eu não sei que distância o mar tem aqui, para o outro lado. Mas entenda uma coisa. Levou tempo. Levou tempo. O tempo gasto aqui, o povo olhando de um lado, olhando do outro, a ação de Deus, isso aqui era para desenvolver fé. Não é? O povo aqui, eu não sei nem se o povo louvou, porque não tem esse relato na palavra de Deus. Mas o povo olhou com admiração. Marche. Mas olha só, Heloísa, é contigo. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer fácil presa, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu, passou sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. Olha só, quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela mostra para a gente que de dia eles olharam e viram a poeira do exército. E aí foi esse desespero. Deus, no desespero deles, Deus diz: marchem, diga ao povo que marche. O povo entrou na água. A palavra de Deus ela vem trazendo para nós também isso aqui, ó. Aquela coluna de nuvem que estava lá na frente guiando o povo, ela suspende e passa para a retaguarda. E agora torna-se lá atrás um muro de trevas, de forma que os egípcios não conseguem divisar onde está o acampamento de Israel. E aquilo ali, o povo está entrando no mar, indo para o outro lado. E aquilo ali chega à noite. Para os egípcios eram densas trevas, mas para o povo de Israel era claridade
mostrando o caminho. Sem contar que o mar ficou seco, não tinha água para eles. Não é? Tudo isso, né? Essa última parte desse texto diz assim: mas intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. Você tem dúvida de Deus agir da mesma maneira hoje? De repente você não vai ver uma claridade no céu, uma nuvem protetora durante o dia, mas Deus ele vai agir de tal forma que você vai saber que é a mão de Deus agindo na tua vida. É como diz lá o texto: Deus vai à frente, abrindo portões, derrubando muralhas, para que você passe. Então, o texto de Êxodo 14, 21 e 22 também diz o quê? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, como que uma imposição, né, de mãos, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Sabe, queridos, o texto que a Claudinete leu lá atrás diz que aqueles que o povo estava vendo, que eram os exércitos, que nunca mais seriam vistos novamente. O que Deus estava dizendo para o seu povo? Aquele exército já está derrotado, já está vencido. Então entenda uma coisa, queridos, nós também temos um inimigo, Satanás. Você tomou a decisão de servir a Jesus, colocar sua vida nas mãos de Deus, ele não vai te deixar sossegado. Mas lembre-se, ele já foi vencido, ele já foi derrotado antes da batalha começar. Cristo venceu lá na cruz. Então, Faraó, antes de entrar, antes de sair com seus carros para perseguir Israel, ele já estava vencido. E Satanás também já está vencido, vencido pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Ok? O que lemos? Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto. Em meio da fúria dos elementos, na qual ouviam a voz de um Deus irado, esforçaram-se por voltar pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Moisés, porém, estendeu a vara, e as águas acumuladas, sibilando, rugindo e ávidas de sua presa, uniram-se violentamente e tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades. Quando rompeu a manhã, esta revelou às multidões de Israel tudo o que restava de seu poderoso adversário, os corpos, vestidos de malha e arremessados à praia. Do mais terrível perigo restaram um completo livramento. Meus queridos, imagine o amanhecer, o povo atravessou, está do outro lado, o mar ele se fecha, engole, sepulta todo o exército de Faraó, lança-os na praia, né? E o povo olha e ele vê ali o livramento de Deus, o inimigo derrotado. Há júbilo, há alegria, enfim, há louvor, nesse momento há louvores a Deus, mas a fé ainda não estava amadurecida. Eram principiantes ainda na fé. A experiência de Israel foi só para aquele momento? Não. O que o texto diz? A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Frequentemente, a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrás o cativeiro ou a morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente: avante,
Devemos obedecer a esta ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés. Os obstáculos que embaraçam nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito Que se detém ou duvida. que se detém ou duvida. Queridos, o que que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Jesus, certa vez, disse: olha, no mundo tereis aflições. Aflição. Tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Veja, a noite não dura para sempre, a dor não dura para sempre, o deserto não dura para sempre. Depois da noite, vem o amanhecer, vem o sol. Depois da dor, vem a saúde. E assim sucessivamente. Esse mundo de pecado também não vai durar para sempre. Mesmo que você não consiga divisar o horizonte, se Deus mandou você avançar, avance. Se Deus mandou você marchar, marche. É Ele quem nos conduz. Bom, o apóstolo Paulo, nós encerramos nosso estudo hoje com esse texto do apóstolo Paulo. Tudo que antes foi escrito, essas histórias que nós vimos hoje, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Sabe, a fé no povo de Israel ela foi construída aos poucos. A fé em nós, ela também é construída aos poucos. Deus, ele deixou ao nosso alcance uma ferramenta que nos ajuda a crescer em fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Dá uma clareza aí, por lá. Oi? Dá uma orientação. Opa, vamos lá. Novo Testamento é o 6º livro do Novo Testamento. Vai lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Depois de Atos, Romanos. Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Achou? Quer ler para Achei. nós? 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ok. Alguém tem outra versão? Que começa de sorte? O meu Sorte que começa a de fé é pelo Sim, Omar. Pode ir. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus queridos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer crescer em fé? Quer que a sua fé amadureça? Ouça a palavra de Deus. Tome a palavra de Deus, estude, ore a Deus, peça entendimento, peça sabedoria. Deus há de dar a sabedoria. Você tem a oportunidade aqui de estar sempre presente? Esteja presente. O pouco que você gravar vai ajudar no teu crescimento espiritual, vai ajudar na tua fé. Os discípulos um dia, ou melhor, os discípulos, alguém chegou para Jesus que tinha um filho em uma situação difícil e pediu a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Né? Então, se você tem uma fé pequena, permaneça na presença de Deus. Ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai amadurecer. Ok? Então, o estudo de hoje, a função desse estudo é mostrar que diante das crises, e crises que nós podemos passar,
E certamente vamos passar, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Confie em Deus. Deus, ele nunca desamparou seus filhos. Ele nunca perdeu uma batalha para o inimigo. Então confie em Deus, mesmo que você não consiga enxergar à frente o que Deus tem preparado para você. Nunca desista de Deus. É Ele quem te toma pela mão, é Ele quem te guia, é Ele quem te sustenta. Que Deus te abençoe Amém. esta noite. Amém. Amém. Que Deus te fortaleça, te engrandeça para a honra e glória unicamente do nome dele. Vamos orar? Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, quão grato, Senhor, é podermos estudar a história do teu povo no passado, como o Senhor conduziu o teu povo. E quão grato, querido Deus, é sabermos que o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do Roberto, é o Deus do Omar, da Heloísa, é o Deus da Laudice, é o Deus do Camilo, da Wanda, do Marcos, da Cristina, é o Deus da Claudinete, é o Deus da Sandra, é o meu Deus. Da mesma forma como o Senhor agiu no passado, o Senhor age hoje. O Senhor nos conduz, o Senhor nos ajuda na nossa fé pequena para que ela se robusteça, para que ela amadureça. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não muda. E muito obrigado porque a história do teu povo foi registrada. As vitórias do Senhor foram registradas. E isso nos ajuda na nossa esperança, no nosso crescimento espiritual. Toma cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos, fortaleça cada alma, nos ajude, Senhor, a ser luz na vida daqueles que queremos ver nos céus. Enfim, querido Deus, trabalhe em nossos corações. E quando crises vierem às nossas vidas, que possamos em silêncio aguardar o livramento do Senhor. É no Amém. poder de Cristo Jesus que nós te adoramos agradecidos por tudo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe você nesta noite. Tenha aí um Amém. sono Obrigado, gostoso, Lucas. um sono que traga pleno descanso. Amém. Deus abençoe a Amém. todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Fique Boa com Deus. noite. Boa noite. Obrigada. Pessoal, Boa Até noite. sábado. Até. até sábado. Ei.